Demais essas fotos, né? Os bichos estão mesmo com tudo. Gente, olha esse número. O mais recente levantamento do IBGE aponta que os lares brasileiros já abrigam mais de 50 milhões de cães. Olha que demais! Agora, quanto mais mascotes, mais dúvidas, né? Por isso, o Hoje em Dia convidou hoje para o Plantão Pet a médica veterinária Priscila Barros de Moraes e também o zootecnista especialista em comportamento animal, Renato Zanetti. Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai aprender muito aqui sobre os animais, né? Vamos falar de cachorro. Falar de cachorro. E assim, esses bichinhos, gente, dão tanta alegria, mas também deixam muita gente de cabelo em pé com alguns comportamentos que muita gente diz que não consegue ter um comportamento adequado com esse bichinho. Então, os nossos internautas mandaram várias dúvidas, Renato. A primeira vai com você, é a Maria Marta. Qual é a sua dúvida, Maria Marta? Oi pessoal do Hoje em Dia, a gente tá com um novo integrante aqui na nossa família e não tem jeito, ele ainda não aprendeu a fazer as necessidades no lugar certo. Já não sei mais como ensinar. Vocês têm alguma técnica pra passar? Eu não aguento mais dar bronca nele todo dia. Ai, Renato, e agora? Eu acho que essa é uma dúvida que é muito normal para quem tem cachorro. A Fox vai ser a nossa modelo de bons comportamentos. Vamos lá. Renato, e aí, o que é que faz para que o cãozinho faça o xixi no lugar correto? Então, uma coisa interessante assim, é dedicação, consistência no treino e paciência. Bronca não vai funcionar. Então, para a colega que perguntou, punir o cachorrinho porque ele erra, não vai funcionar. Não adianta ele tomar uma punição porque ele não sabe qual que é o certo. O cachorro entende, tá bom, então eu não posso mais fazer xixi ou é o lugar que está errado? Ele não sabe disso. Então a gente tem que ter consistência, tem que ter paciência para ensinar o cachorrinho a fazer xixi no lugar certo. E essa paciência, assim, é de quanto tempo, mais ou menos? Uma comparação eu gosto de fazer... Paciência tem limite, hein, Renato? O que eu gosto de fazer a comparação é o seguinte, quanto tempo a gente consegue tirar a fralda do bebê, de uma criança? Eu tirei em 6 meses, Então, 6 mais meses. ou menos. E a nossa expectativa com o cachorrinho, que em 6 dias ele já sabe fazer. Ah, A gente é? demorou 6 meses para tirar a fralda do bebê e a família toda tá pensando no bem do cachorrinho, da criança. Ô, Renato, mas eu, por exemplo, o meu cachorro quando faz xixi, eu colocava o focinho dele pra cheirar o xixi, dava bronca nele, colocava na fraldinha e fazia um carinho, mostrava onde que era. Tá certo isso, não? Não. Vamos mostrar como é o Vamos certo? aprender. Usa o nosso estúdio, Renato. não Mostra pra aprendeu gente até hoje. qual é a melhor forma. Acabou funcionando, né? Mas tem formas mais legais de fazer. O que a gente tem que primeiro? Saber qual que é o lugar certo pro cachorro. Então a gente vai escolher na casa um lugar que vai ser o banheirinho do cachorro. Então aqui, talvez no estúdio, a gente tenha marcado que esse é o lugar certo pro cachorro fazer xixi. Quando o cachorro é filhote, em hora, a gente vai levar o cachorro no banheiro. Em hora. Ah, é? Porque a gente tem que dar a opção para ele de acertar. Ele tem que assim, ele fala assim, bom, para ele acertar, o que ele tem que fazer? Bom, vai lá e faz xixi. É que Com nem criança, colocar não a é criança assim? no pinico, Tipo né? assim, Toda vamos lá, hora. isso, vamos lá no pinico, vamos E lá. aqui no estúdio, qual foi o nosso cantinho aqui pra Fox fazer o xixi? Ficou aqui na área da lavanderia. Então esse aqui é a área correta que eu quero que ela faça xixi. Tá. Vou imaginar que eu vi que ela tomou água há uns 8 minutos atrás. Depois de 8, 10 minutos é quando o cachorro vai fazer xixi. Então, se ela tivesse tomado água, eu entro pra cá. Vamos cá, fofinha. Vou ficar aqui com ela um pouquinho, até ela fazer xixi. Então a gente fica paradinho aqui. Mas Eu tem posso que ficar fazer isso brincando com ela. sempre ou depois que aprendeu, aprendeu? Então, depois que aprendeu, que ela já acertou aqui, ela já está condicionada a fazer o xixi aqui. Então, numa casa desse tamanho, ela vai estar brincando na casa, quero fazer xixi. É lá no meu banheirinho. Daí ela vem aqui no banheirinho e faz. Enquanto o cachorro não sabe que aqui é o lugar certo, a gente tem que ficar aqui com ele. Então, se fosse uma situação real, eu ficaria aqui com ela até ela fazer. Não fez. Eu saio, sempre supervisionando, igual criança. Você tem que ficar super... a gente vai fazer uma viagem. Quer ir no banheiro, filho? Não é assim que a gente faz? Sim. Você entra lá no periquinho e assim por diante. E a gente vai condicionando o cachorro a fazer xixi aqui. Qual que é a grande sacada? Na hora que ele fizer, a gente tem que fazer muita festa com ele. Tem que fazer muita festinha. Ele fala, esse pessoal é doido. Eu faço xixi, eles me dão comida? É só isso? Sim. Só isso. Só que a gente tem que pegar. Sempre vai querer. Então assim, numa fase de treino, eu ando sempre com uma comidinha aqui. Fez o xixi, ganha comidinha. Faço festinha com ele. Posso brincar com o cachorro. Daí já saio. Daí eu vou explorar a casa. Tomou água de novo, é um filhotinho, a gente volta pra cá e chega no E se banheirinho. o cachorro for mais velho? É mais difícil de aprender a fazer o xixi no lugar certo? Um cachorro mais velho, ele está mais condicionado no ambiente a fazer o xixi aqui. Então, na cabecinha dele, esse é o local. Mudamos de casa. Ele fala, cadê o local? Eu não sei onde que é o lugar. Esse é o meu problema. Isso, daí muda de casa. O que você faz? Vamos ensinar o cachorro de novo. Vamos regredir no treino. Então, de novo, eu já sei mais ou menos a hora. Eu sei a hora que ela faz xixi. Já tá condicionado pra mim, né? Então eu já sei que nessa hora ela vai fazer. Então eu vou pro cantinho dela de xixi.
Bom, vou tentar, depois eu te falo. Tá viu? bom. Agora tem mais perguntas e agora tem uma pergunta da Maria Isabel para você, Priscila. Vamos ver. Oi, pessoal do Hoje em Dia, bom dia. Eu tenho uma dúvida em relação à alimentação da Mel. Ela é uma cachorra muito esganada, ela adora um salaminho, uma pipoca, um chocolate, um queijinho. E eu tenho uma dúvida, tem alguma coisa que eu não possa dar? Como ela é muito esganada, eu ofereço de tudo e tudo que eu ofereço ela aceita. Então eu gostaria de saber, porque além de esganada, ela é muito levadinha. Olha o resultado disso aqui, ó. É difícil falar não para os nossos filhos, né? Mas será que pode dar de tudo pro cachorro? Ou será que a Priscila vai falar assim, não, isso não pode, mas isso eu deixo? A gente vai descobrir essa dúvida, a gente vai tirar com a Priscila e muitas outras também com o Renato, já, logo depois do intervalo. Não sai daí, que a gente já volta. Estamos de volta com Hoje em Dia aqui no nosso Plantão Pet, recebendo a veterinária Priscila Barros Moraes e também o zootecnista Renato Zanotti. Eles estão tirando todas as dúvidas aqui sobre os animais. E a gente recebeu uma pergunta da Maria Isabel antes do intervalo e vamos mostrar de novo para vocês. Oi, pessoal do Hoje em Dia, bom dia. Eu tenho uma dúvida em relação à alimentação da Mel. Ela é uma cachorra muito esganada, ela adora um salaminho, uma pipoca, um chocolate, um queijinho. E eu tenho uma dúvida, tem alguma coisa que eu não possa dar? Como ela é muito esganada, eu ofereço de tudo e tudo que eu ofereço ela aceita. Então eu gostaria de saber, porque além de esganada, ela é muito levadinha. Olha o resultado disso aqui, ó. Ela é muito fofa, Maria Isabel. Agora me conta, Priscila, não pode comer tudo, né? Escondido às vezes? Não, Escondido, não pode. pode? Não pode nunca. Tá? A gente hoje tem essas rações, essas alimentações bem balanceadinhas com o que eles podem e o que eles não podem. Hoje é difícil, o cachorro está dentro de casa, a gente vai tomar um café, a gente vai almoçar, então fica aquela tentação e eles pegam. Eu costumo dizer que eles nascem sem saber o gosto de nada, a gente que vai ensinando. Então o ideal seria, conversa com o veterinário, ajusta essa alimentação que a gente vai fazer. A ração hoje é a melhor alternativa num primeiro momento, né? Porque a gente tem tudo bem quantificado, bem posicionado ali. E vai tentando segurar ali e evitar dar os excessos. Claro, um petisco, uma coisinha, né? Pensando na educação deles, isso pode. Agora, o que é proibido, que a gente não pode dar de jeito nenhum? Porque ela dá pipoca, ela dá chocolate. Não, a gente tem aquelas alimentações que a gente realmente tem que evitar ao máximo mesmo. Então, quando a gente fala, né, de comida em si, a gente fala, mas é só um pouquinho de arroz e carne não faz mal. Não, mas tem cebola, tem alho, tem sal, então são substâncias que realmente fazem mal. As frutas mais ácidas, algumas as sementes, a fruta em si não faz tão mal, mas, por exemplo, o pêssego que tem uma semente maior. Então, tomar cuidado, porque assim, a fruta pode, mas o caroço vai fazer mal. Algumas outras frutas, como a uva, que a gente sabe que tem, né, propriedades que intoxicam, que fazem dano, né, tecidual. A laranja, que é mais ácida, o abacaxi, a batata, o próprio milho, né, que a gente fala, mas milho. Milho também não. A digestão, eles não fazem a digestão desse milho, né? Então, dificulta a digestão, às vezes pode causar ali um pouquinho de desconforto, faz uma diarreia, faz uma constipação. Milho só pra porco. Milho. Agora, E esses aí, embutidos aqui? É o nosso grande lance, né? A gente tem aquela coisa de dar o petisquinho, de fazer, vai, vou só um pedacinho, só um pedacinho. A gente vai aumentando esses pedacinhos. Então, tem muito sódio. E isso realmente faz mal, né? Então, eles acabam acostumando, aprendem o gosto, né? Como a gente falou agora há pouco. Então, o ideal é que eles não aprendam esse gosto, para eles não ficarem pedindo e a gente não cair na tentação, tá? A mesma coisa do leite, o chocolate, né? Então, assim, eles não têm essas enzimas que digerem, então faz mal, então, incomoda, não dá nada de derivado de leite. Diarreia. Então, assim, se a gente puder evitar tudo isso, né? Claro, cada caso é um caso, meu bicho está doente, o veterinário falou que a gente vai dar uma comidinha ou não, mas assim, tá supervisionado, o veterinário ele tá ali segurando o prazo, o tempo, a quantidade. Se o veterinário deixar, tá tudo certo. Se ele deixar. Adorei as dicas, viu? Obrigada. E Rê, tem mais perguntas aí? Tem sim. Agora sim, a pergunta, como é que é a relação do seu cachorrinho quando você recebe visitas em casa? Olha a dúvida da Adriana Ranieri. Oi, gente, esse aqui é o Zeca, nosso cachorro. Então, e aí as festas de final de ano estão chegando e a gente está pensando em fazer um jantarzinho, comemoração, né? Só que temos um grande probleminha. Nosso cachorrinho aqui é um pouco inquieto e aí a gente se preocupa com os convidados, né? Ficarem incomodados também, né? E queria uma dica de vocês, o que a gente pode fazer? E aí, o seu cachorrinho fica pulando desesperadamente na sua visita, e aí o que é que se faz, Renato? Nessa hora, a gente tem que ensinar para o cachorrinho um comportamento que seja o oposto de pular. Ficar sentada, deitado como que ela está agora. Se eu ensinar meu cachorro a ficar deitado, ela não consegue ficar deitada e pular ao mesmo tempo. Essa é uma dica.
E a outra dica é o seguinte, será que os visitantes não gostam quando o cachorro pula? Se os visitantes gostarem dessa festinha toda, ela tá com uma dificuldade maior aí. Porque geralmente quando o cachorro chega, a pessoa faz, ih, que lindo! É como criança, né? Isso. Que lindo! E aí pro cachorro é uma sinalização de que ele tá fazendo a coisa certa, ele tá pulando. Eu cheguei, todo mundo faz festinha comigo, eu pulo e eu tenho uma reciprocidade, é isso que eles querem que eu faça. Se tiver uma festa com 30 pessoas, 20 pessoas fizeram a mesma coisa. Pra ele, é isso que tem que fazer. E essa dica aqui da porta, Renato? Pra gente ensinar o cachorro a fazer uma coisa diferente, qual que é a ideia? Então tocou a campainha nessa festa, nessa casa toda festiva, toca a campainha, o cachorro já fica excitado esperando as visitas chegarem. Se você deixar um petisquinho desse lado de fora da casa, toca a campainha, o visitante entra com um biscoitinho desse e joga o biscoitinho no chão, esse cachorro não consegue pular em mim agora, porque ele está muito mais preocupado em comer a comida, o petisquinho. Então, nesse momento, ele não pula em você. Então, mas depois que ele come, ele não volta para querer fazer festa, Renato? Não. O que vai acontecer é o seguinte, ele vai condicionar o barulho da campainha a procurar comida. É muito mais a festinha na hora que ele chega. Mas se durante a festa ele pula nas pessoas e as pessoas dão trela pra ele, é isso que ele vai fazer sempre na festa inteira. Então, boa dica, gente. Ó, coloca o cestinho aí do lado de fora da tua porta, a visita chega, pega a comidinha, joga o petisco e ele esquece aí de estar pulando isso em mesmo. cima. É isso mesmo. Boa, gostei. O que mais, Tícia? Tem muitas coisas, né? Tem pergunta. Agora, a Natália, Priscila, tem uma pergunta pra você, que é uma dúvida que eu também tenho. Vamos ver? Oi, hoje em dia, bom dia. Eu tenho uma dúvida referente à higiene bucal do meu amigão Zeus aqui. Em relação a escovar os dentes, como que funciona? Eu tenho que fazer isso todos os dias? Eu não preciso fazer isso todos os dias? Esses ossinhos que a gente compra, eles substituem a escovação ou não? É uma dúvida que eu tenho também, porque a minha cachorrinha, eu só escovo o dente dela no pet shop quando ela vai uma vez por semana. Tá certo ou tá errado, Priscila? Tá errado, na verdade. Vamos ali na mesa que tem um cachorrinho lá e tem uma escova de dente pra gente aprender, então, né? Porque acho que tadinha da Mel. Tadinha do meu cachorrinho, então. Quando a gente pensa realmente em saúde bucal, é como na gente, né? Quanto mais vezes a gente escovar esse dente, a gente tá falando de alimentação, de juntar comida, tártaro, essas coisas. Então, escovar com frequência. Claro que a gente não tem aquela disponibilidade, dá pra gente fazer isso em casa também, a gente não tem aquela coisa de toda hora. Mas a gente pode fazer uma vez por dia, uma vez por semana. Eu falei, né, tá errado, não é o ideal, né? Pensando realmente na ideia de você fazer essa... O ideal é todo dia, até pra você poder realmente minimizar a deposição dessa alimentação. Principalmente aqueles animais que comem os petiscos com mais frequência, aquelas comidinhas erradas, que tem a deposição. Então, a gente tem aqui, né, como ela perguntou, da gente falar de substituir, né, os ossinhos. Substitui? Não, eles não substituem, eles auxiliam, né? Quando a gente fala de escovação de dente, a gente está falando realmente de processos abrasivos, de atrito realmente. A ração seca, que a gente comentou, ajuda muito, porque a hora que ele vai mastigando, a quebra desse grão ajuda ali, a raspa no dente, ajuda a limpar. A própria escova, as pastas também, a gente não pode usar pasta de gente para cachorro, porque eles vão engolir, mas a gente consegue pegar, sim, né? A gente tem que lembrar só o tamanho da boca, lembrar que... Essa pasta de dente é especial para cachorro? É pasta de dente para cachorro, tá? Então a gente usa sempre de bicho. Se a gente não tiver, não tenho, não vou fazer, vou só escovar, e aí escova sem nada realmente. A ideia é acostumar e condicionando desde pequeno para eles aceitarem. Mexer na boca deles não é tão simples, eles não gostam de primeira. Então, de filhotinho a gente vai acostumando, a gente põe a pasta, aí a gente tende a ir devagarinho, no comecinho, sempre nos primeiros dentinhos. Ele aceitou, a gente vai mais, ele começou a ficar chateado, a gente deixa. Desde filhote, então, pra acostumar. Desde assim, você pegou o cachorrinho, chegou na sua casa, você já começa. Até porque lá na frente, a gente tem que mexer na boca pra ver, hoje ele não tá comendo, o que era que aconteceu? A gente vai lá e olha, pra gente ter uma ideia realmente. Gente, que legal, então, escovar o dente do cachorro. Então, escova realmente como você escova o seu. Isso. Você não pode chegar numa primeira vez e já abrir a boca, enfiar a pasta lá dentro, enfiar a escova, realmente ele não vai gostar. Então, você vai devagarinho, realmente, aos pouquinhos, até ele aceitando. Aí, quando ele aceita de você mexer na boca dele todo... Uma vez por dia tá ótimo. É o ideal. Bacana. Tá? E os ossinhos, como ela tinha perguntado, eles não substituem, mas eles ajudam, tá? Então, eles naquele momento, ou até mesmo os brinquedos, esses que eles ficam roendo, eles ajudam naquele momento, assim, eu não consigo todo dia, mas eu consigo oferecer um biscoitinho que ele vai ficar mastigando, ou um brinquedo que faz esses atritos, tá? E também a gente tem hoje no mercado, né, a história da escova, as dedeirinhas também, porque às vezes a gente põe no dedo. Às vezes tem cachorro que tem dificuldade de você colocar isso, fazendo você assim fica acaba mais fácil. Porque, né, fica com o contato da mão ali mais perto, você não tá enfiando um negócio ali na boca dele, ele não fica tão chateado.
Bacana, Priscila. Então, enquanto eu vou escovar aqui, tem mais pergunta, né, Rê? Tem sim. Vem cá, você tem aquela sensação de quando você vai passear com o seu cachorro, você parece aquele papel sendo levado ao vento de tanto que ele lhe arrasta? Então, como controlar o seu cão, principalmente os de grande porte, durante o passeio, sem que ele saia arrastando, sem que você passe vergonha no meio das pessoas e sem ter que sempre aquela mesma pessoa de casa, aquela pessoa mais forte, ter que passear com o seu cachorro? Já já você vai descobrir, Renato, você vai ensinar como passear de uma maneira mais comportada, mais chique com o cachorro. E aí você vai saber tudinho, todas as dicas depois do intervalo. Não sai daí que Hoje em Dia volta, é bem rápido, hein? E Hoje em Dia está de volta e o nosso plantão de dúvidas pets também. E a família do Bruno tem uma dúvida. Oi pessoal do Hoje em Dia, a minha dúvida é a respeito desse cara aqui, o Marley. Ele é muito agitado e quando a gente leva ele para passear, parece que ele que tá levando a gente. Ele fica muito eufórico. Eu quero saber o seguinte, me indicaram o coleira enforcador, mas eu tenho medo de machucar ele. O que vocês indicam? E aí, Renato, é o mais indicado? Essa dúvida que ele tem, esse medo faz sentido. Não é legal usar a enforcadora. A enforcadora realmente vai fazer isso, enforcar o cachorro quando ele esticar a guia. A ideia é começar do mais fácil para o mais difícil. Qual que é o mais fácil? Colocar uma guia similar a essa da Oxy dentro de casa. Tá. Então a gente vai usar a ferramenta dentro de casa, fazer passeios dentro de casa e na hora que o cachorro estiver já acostumado com toda essa ferramenta, sair em horários mais calmos do dia. Porque não adianta ir para um Ibirapuera, por exemplo, com vários estímulos, barulhos, porque o cão não vai se comportar. Ele sabe que é muito legal e é legal mesmo e ele vai começar a puxar guia, porque o ambiente está muito estimulante. O ideal é começar numa rua muito mais calma, num ambiente mais calmo. Qual o jeito certo? Bora dar uma volta aqui Vamos com o lá. Fox. Como é que a gente faz? Vamos lá, quando fofinha. ele começa a esticar a coleira, o que a gente deve fazer? Ela não vai nem esticar a coleira, ela vai andar do meu lado, desse jeito. A guia está bem relaxada, tá vendo? Está bem solta e ela está muito mais preocupada em pegar um petisquinho da minha mão do que puxar a guia. Se eu começar a andar assim dentro de casa com ela, num ambiente mais calmo, ela não tem opção de errar, ela não puxa a guia. E se ele começar a esticar a guia, o que é que você deve fazer? Então, na hora que se ela começar a se esticar a guia, eu viria para o outro lado. Ela tem que entender que ela tem que me acompanhar. É isso que eu vou fazer. E se ela quiser cheirar aquelas flores, por exemplo, eu vou até a flor com ela e não deixar a cachorra me puxar. Então eu vou andando com ela até lá, ela sem puxar a guia, ela explora o cheirinho ali e tal, sem extensionar a guia. É você mostrar a iniciativa e mostrar quem manda. Não é mostrar quem manda, mas ela entender que o passeio vai ser legal se ela não puxar a guia. Se ela começar a puxar a guia, eu vou parar. Se ela estivesse puxando a guia para ir até na planta, eu ficaria parado. Na hora que ela relaxar e não tensionar mais a guia, daí eu ando. Ela esticou a guia, eu vou parar. Na hora que ela tensionou a guia, eu paro. Na hora que ela relaxou, eu vou andar. Ela vai entender que, olha, toda vez que não tem essa tensão no meu pescoço, ele anda comigo. Esse é o caminho. E é isso que eu quero fazer. Boa ideia, né, Tice? Pois é, ótima ideia. Agora tem mais dúvidas dos internautas agora para Priscila. Fala, galera do Hoje em Dia, tudo bem? Essa aqui é a Tiffany. E eu preciso muito da ajuda dos especialistas de vocês, porque toda vez que eu vou dar remédio pra Tiffany é um suplício. Independente se é comprimido, se é líquido, eu não consigo, ela rejeita tudo. E muitas vezes eu acabo desperdiçando medicamento e às vezes até machucando ela. Diz pra mim o que eu faço, me ajuda, por favor. Ajuda ela, Priscila. Como que se dá um remédio pro cachorro, hein? Não é fácil. Quando eles são bonzinhos, é mais tranquilo. Agora, quando eles falam que não, é não. E a gente tem hoje no mercado, assim, né? Os xaropes, as pastas, a gente faz a manipulação em forminha de biscoito, em forma de biscoitinho, enfim. Né? A grande preocupação que a gente veterinário tem com relação a dar o remédio é sempre a posição do cachorro. Né? Então, ainda que seja comprimido, a gente tem as seringas que a gente consegue fazer, que a gente sempre põe no cantinho e empurra. Claro que mostrando sempre muito mais fácil, mas a ideia, num primeiro momento, é não deixar esse bicho de lado, nem ele de barriga para cima, é realmente na posição certinha em que ele consiga... Coloca o remédio aqui e taca. Aí, isso desde comprimido, tá? A gente tem essas seringas que a gente não enfia tanto a mão na boca deles, a gente põe no cantinho, né? E acaba enfia na goelinha dele e acaba enfiando mesmo de uma forma que ele engula, tá? A mesma coisa a gente acaba fazendo com os xaropes. A gente fala, vamos misturar num petisquinho, vamos colocar alguns... então, assim, priorizar a comida para cachorro. Esses patezinhos, faz uma bolinha. Eu gosto sempre de falar a gente fazer 2 bolinhas. Na primeira a gente põe o remédio e na segunda a gente só fica segurando para ele, aí a gente mostra. Dá o primeiro para ele já querer pegar o segundo
e ele engole rapidinho esse... Eu costumo até triturar um remédio dentro dessa papinha e dou no cachorro. Isso, você só vai perguntar pro seu veterinário se você pode realmente, porque alguns remédios a gente não pode amassar, por conta, né, de ação do estômago, tem que ser absorvido no intestino. Então, assim, a maioria deles sim, né? Mas de uma maneira geral, sempre perguntar para ele se você pode amassar e misturar, tá? Porque alguns não podem. Então, a ideia é esconder ali numa comida para cachorro mesmo e ir distraindo e fazer realmente ele pegar. Bacana, tá, Priscila. Muito obrigada, viu? Adorei as dicas. Obrigada, Renato. Foi um prazer. Eu tenho certeza que você de casa adorou, porque eu aprendi muito, viu? Eu tinha muitas dúvidas e consegui tirar as dúvidas aqui. Então, eu espero que vocês voltem o mais breve possível para tirar outras dúvidas do pessoal de casa, tá bom?